Oi pessoal, boa noite a todos. Eu estou aqui no mais uma live, né? Porque você sabe que amanhã vai ser a decisão, né? De que nós sabemos por todo o processo que está acontecendo no Brasil, né? Durante todo esse período da trajetória, essa live ela é muito importante porque amanhã nós vai ficar na história, né? Que se tudo que pode acontecer, né? Nós não sabemos, mas porque nós estamos lutando contra um sistema muito forte no Brasil, no sentido de que eles são do mal, nós somos do bem, e que nós cremos e acreditamos que o presidente dos Estados Unidos já falou, já avisou, né? E eu acredito e creio que isso não vai acontecer, né? Que o Bolsonaro ele é inocente, né? Jamais não vamos deixar que a ditadura, para mim, seria oficializado eles implantar a ditadura aqui no Brasil, né? Até porque eles já deram uma prisão domiciliar para o nosso presidente, né? Mas que amanhã fica um alerta, né? Eles fizeram todo aquele aparato da segurança, né? E o outro ponto que eu queria colocar sobre, sem perceber, toda a história do Brasil, ela foi colonizada, né? Quando o Brasil foi descoberto, né? Pelos portugueses e o Dom Pedro, né? E eles fizeram todo o sistema, quando a história diz que que o Brasil ele foi colonizado e que sempre nós fomos roubados, né? Pela todo o aparato que existia na colonização dos escravos, quando os europeus vieram para o Brasil, né? Mas isso é a história que diz, né? Que sempre o Brasil exportava ouro para outros países e as guerras, né? A história quando elas começam. Mas quando na década de 60, quando houve 64, quando houve a ditadura, que a esquerda ela polariza, né? Aquilo que eles tentam falar a verdade que não é verdade, né? E sabemos que tudo isso foi só um meio, né? Um processo de eles manter, né? Enganar o povo, usando a mídia, usando a rede social, usando as universidades, as ONGs, o sistema dos sindicatos, né? Depois, quando o Lula ele implantou, né? Desde da década de 80, quando ele já fazia aquilo que ele já falava do socialismo e dizia que a ideia dele sempre era fazer esse implante, né? Nem que se demorasse décadas, né? Mas nós não vamos deixar isso acontecer, né? E acreditando, outra coisa, eles estão com medo, né? Donald Trump já falou, deixa o Bolsonaro em paz, né? Porque a gente não vai permitir que isso vai se tornar realidade a vocês. Mas a lei Magnitsky, eles, somente o Gilmar Mendes e os outros, né? Mas eu não pesquisei sobre o processo judicial que eles vão fazer, né? Durante, parece que até dia 12, né? Mas para mim seria oficial esse julgamento, que a ideia deles é condenar o Bolsonaro, dando 42 de prisão, pessoas inocentes que não cometeu crime algum. O presidente já investigaram a vida deles. E na verdade a gente sabemos que quem deu o golpe foi a esquerda, essa esquerda maldita, diabólica. Eu falo com toda a convicção isso, e sabemos que eles fizeram isso, prenderam pessoas inocentes, deram 17 anos para aquela senhora que tem filhos, né? O cristão que morreu. Eles têm sangue nas mãos, eles fraudaram as eleições, está claro isso não estou dizendo, isso foi fato nas mídias sociais que a gente vimos que eles fizeram, né? Donald Trump sabe tudo que está acontecendo no Brasil, o site, quando na época era o Biden, né? O presidente do Biden da esquerda, e eles interferiram nas eleições aqui. E dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ele não estava aqui. E outras coisas, porque a pessoa dá o golpe tem que ser com arma, tem que ser com poder nas mãos, com armas mesmo, né? Isso jamais seria um golpe de Estado, né?
E sabemos que eles fraudaram, colocaram pessoas frutadas, quebraram tudo, e os patriotas entraram em Brasília e foram criminalizados, foram acusados inocentemente, né? Eles fizeram uma manifestação pacífica e eles deixaram tudo aberto para dizer que os patriotas quebraram, né? Mas tem vídeo, tanto é que eles pagaram as 400 câmeras, não mostraram. Então isso é uma prova que eles estavam lá, tem vídeos que eles estavam lá, Lula, todos eles estavam lá, entendeu? E depois o Dino falou que não sabia de nada, que canalha, desculpa a minha revolta, né? E então tudo isso vai ser, eles vão ter que pagar por todos os seus crimes, né? Alexandre de Moraes, toda essa esquerda, entendeu? E tudo isso que eles estão fazendo no nosso país, que fizeram toda esse problema que está acontecendo aqui. A gente sabe que isso foi fraudado, sim. Bolsonaro levava milhões de pessoas, e a Globo lixa, essa Globo que paga milhões para eles fazerem campanha pro Lula. Eles sempre colocavam o Lula na frente, né? Isso é um absurdo, isso jamais nós vamos aceitar. O povo está indo na frente dia 7 de setembro, né? Hoje é 1º de setembro, né? Daqui a 6 dias nós vamos para a rua, sim, se manifestar. E eu creio que vão ser 5, né, que vão fazer, né, o julgamento. Eu estou torcendo porque o Zanin apoia o Bolsonaro. Se o Zanin apoiar a Carmen Lúcia e o Fux apoiaria, e a gente ganharia esse primeiro ranking, né? Nós venceremos esse julgamento, porque nós sabemos que o Alexandre de Moraes e o Dino é do lado da esquerda, do Lula, né? Nós sabemos que o Dino é comunista, né? Então, pessoal, vamos ficar atentos. Amanhã eu não vou nem correr atrás da batalha das minhas atividades. Eu vou parar, vou acompanhar, vou estar em casa, né? E eu sei que outros patriotas vão gravar vídeos, né? Mas vamos estar atentos, isso vai ser histórico, pessoal. Eu acredito que o presidente dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, todos eles vão estar ao vivo, né? Eles vão acompanhar, né? E isso jamais, a nossa bandeira, né, jamais será vermelha, pessoal. Vamos acreditar, vamos crer, né? O Trump vai fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa. E sabemos que o Brasil, a nossa liberdade está no povo, pessoal, também. Apesar de nós estamos sendo com a ajuda dos Estados Unidos, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos parar o nosso país, vamos deixar isso que acontecer no nosso país. Não vamos, jamais a nossa bandeira será vermelha, pessoal. Então esse é o vídeo que eu gravo, né, com todo o sentimento patriota, com oração, colocando as orações, tudo o que está acontecendo, e sabendo que essa prisão domiciliar é injusta, tudo que eles fazem injustamente. Eles não dão laudo, não dão prova, não dão defesa, né? São coisas tudo ilegais. É provado, não precisa nem a pessoa ser formada em direito, né? Tudo isso que eles fazem é ilegal, é inconstitucional. Eles rasgaram a nossa Constituição. Então, por essa razão, meu povo brasileiro, querido, pátria amada, eu sei que o brasileiro, às vezes, a gente é muito pacífico, nós somos trabalhadores, guerreiros, nós lutamos pela nossa pátria, somos salariados, somos pessoas de bens, os conservadores são pessoas de bem, que lutam, que é o bem do nosso país, e eu creio que seja favorável à direita, ao povo brasileiro, a nossa Constituição e as leis, e que amanhã seja tudo na nossa paz para o nosso país. De 213, né, milhões de brasileiros, vamos colocar 14 milhões de brasileiros, né, para amanhã. E Deus, pátria, família e liberdade, né? E que Deus seja conosco, que Deus Jacó é nosso refúgio, e que o Senhor nosso pastor, e jamais nos deixará. Amém, pessoal? Então essa é meu protesto, minha indignação, meu patriotismo para vocês. Eu tinha que gravar esse vídeo, né?
e dizer que nós estamos unidos, né? E nós vamos vencer essa, né? Tá bom, pessoal? Fico na paz, que Deus nos guarde, nos abençoe e até o próximo.